Começando mais um Pílula Diária, dessa vez na segunda-feira, dia 24/11. Eu estou gravando esse vídeo às 14 horas e 28 minutos. Bom, a gente vai começar o Pílula Diária de uma maneira diferente. Lembra da operação da Starknet que eu falei que estava shortando essa operação? Eu compartilhei com vocês a minha visão. Inclusive, soltei uma operação oficial que fazia muito tempo que eu já não mandava operação lá na sala de operações. Mas essa operação compensou todo esse tempo. E eu já vou começar essa pílula de hoje refletindo sobre o racional dessa operação, a gestão de risco que eu fiz durante esta operação e quais são as próximas operações agora que parece que o mercado definitivamente encontrou um fundo. Vai parecer meio aleatório se é a primeira vez que você está caindo aqui assistindo um Pílula Diária, mas saiba que isso faz parte de uma rotina que nós temos aqui diariamente, todos os dias, trazendo para vocês as melhores operações ou a tendência do mercado. Bom, sem mais delongas, deixa eu colocar o gráfico aqui na tela e a gente já começa. Bom, já com o gráfico aqui na tela, esta operação que eu estava me referindo agora há pouco era da Starknet. Eu havia monitorado esse canal paralelo de alta da Starknet e a partir do momento que começasse a chegar próximo a esse topo, sinalizaria para mim um momento de shortar. Eu comecei a ter esse short ao vivo no TikTok, foi muito rápido essa operação e na primeira tentativa eu fui estopado, né? Que eu coloquei meu stop bem próximo, ele foi alcançado. Quando fez a segunda tentativa, já com um topo descendente, obrigado, para mim indicou que seria agora o melhor momento que viria o short, então eu deixei meu stop no topo anterior e iniciei esse short ali na área dos 24. E essa mesma operação eu compartilhei com vocês aqui na sala de operações, tinha feito toda essa análise de como estava o movimento da Starknet, além de ter gravado o vídeo dentro do Pílula Diária também. Então, quando aconteceu o melhor momento, eu fui e compartilhei isso na minha sala de operações. Então, está aqui a operação que foi iniciado lá dia 20/11. E aí a gente fez essa entrada no short, né, compartilhando ali com vocês que fazem parte da área de membros aqui do Pílula Diária do Formação Trade. Então, vamos dar uma analisada como é que é uma operação que eu enviei e como são as operações dentro da plataforma. Basicamente, eu mando para vocês qual é o ativo, a direção desse ativo, qual seria a alavancagem máxima, né? Porque isso é tudo calculado com o tamanho daquele stop que a gente está pondo em risco, e qual o tipo de operação, quanto tempo vai durar mais ou menos, se é um day trade, um scalp, um swing. Nesse caso era um swing, durou 2 dias. Bom, qual o risco que eu considero essa operação e os valores de entrada e saída, além de um pouco da minha visão, mais o gráfico para que vocês possam consultar antes mesmo de entrar qual é a minha visão através desse gráfico. Em seguida, nós temos os históricos dessa operação. Bom, que horas que eu lancei essa operação? Era mais ou menos ali umas 3h31 da tarde do dia 20. Então, eu lancei essa nova operação. Quando foi mais ou menos umas 16h30, né, passado ali um bom tempo, a gente acabou entrando na operação. O que isso quer dizer? Bom, eu lanço a operação, caso o preço não chegue nesse valor, ele vai ter que aguardar chegar, é como se fosse uma ordem a limite. Então, no momento que você recebe um sinal desse, você já pode configurar a plataforma para poder montar a sua estratégia, né? Bom, primeiro alvo e segundo alvo, por quê? Quando eu lanço uma operação, eu coloco quais são os alvos que nós estamos alcançando dentro desse risco-retorno. Então, tem um primeiro alvo e tem um segundo alvo, que é bem extenso, que está literalmente batendo com aquela nossa análise que a gente fez. Então, pegou o primeiro alvo por volta ali das 20h30, no mesmo dia que a gente abriu a operação, pegou pelo menos o primeiro alvo, garantindo ali o risco retorno dessa operação. Caso a gente venha a sofrer um stop, minimamente você já fez ali uma realização parcial para cobrir esse stop. Essa que faz parte da gestão de risco. Por isso que toda a plataforma é voltada com gestão de risco. Bom, continuando, essa operação teve uma nova entrada ali no dia 22. Dia 22 a gente alcançou o outro alvo, né? Exatamente às 1h13 da manhã. Então, você dormindo, configurou a sua operação, vai descansar. No outro dia, a gente vê os resultados que foram alcançados, né? 50% realizado ou não, 25% realizado ou não. Então, você especifica isso de acordo com a nossa gestão de risco. Então, foi bom, foi um sucesso dessa análise. De fato,
o preço chegou exatamente onde a gente havia falado, ali na faixa dos 17, eu estava visando esse ordem block fundo desse canal, e analisando agora, é exatamente onde o preço chegou, batendo nessa faixa do ordem block, no fundo desse canal, e a qualquer momento a gente pode estar agora pegando uma movimentação, mais uma vez de short ou de long, dependendo de como vai ser as retrações do movimento. Então já vamos começar a falar um pouco sobre a Starknet, no período de 1 hora, o que é que eu imagino que possa estar acontecendo com ela para a gente pegar mais uma operação aqui dentro. Bom, o cenário, uma vez que ela despencou todo esse movimento aqui de retração, a gente agora precisa ter, no mínimo, um topo descendente. A partir desse topo descendente, a gente vai iniciar uma nova continuação desse movimento de short. E quando a gente tem uma queda desse nível, geralmente a gente usa ali uma estratégia de retração de fibra, para a gente ver quais são os níveis que nós alcançamos. Um nível muito interessante para um movimento como esse seria chegar aqui próximo ao 382, sentir uma resistência e começar a cair, porque é um nível de bandeira dessa movimentação, seria uma continuação desse movimento, uma bandeira de baixa. Então, se o preço chegar próximo a essa região da média de 80, próximo a essa estrutura, esse ordem block, eu visaria um short novamente, principalmente se a gente tiver confirmações assim, porque os próximos níveis podem trazer ainda mais para baixo. Por que os próximos níveis podem trazer muito mais para baixo? Porque num período maior nós estaríamos vendo uma correção ainda mais acentuada. Olha como está aqui o gráfico diário dessa movimentação. Então tem muita força ainda para corrigir. Se a gente coloca ali o 4 horas, essa movimentação, estaríamos começando o impulso de alta para sentir a resistência da média de 80. Então essa é uma análise baseada no gráfico, no que a gente vê nas regiões de liquidez, nas estruturas no mercado, nas condições médias. Então é por isso que tem uma estratégia por trás para se operar. Então daria para fazer um long agora que não seria aconselhável, apesar de ser um long de 29%, mas basicamente seria operar contra a tendência, porque a tendência aqui está clara, uma vez que está fazendo uma pernada dessa de correção, agora a gente precisa ter uma movimentação agora contrária, deixando o topo mais baixo. Esse topo pode ser até um pouquinho mais alto, tá? Romper a média de 80 e logo depois começar a corrigir um pouco mais. Não sabemos ainda o padrão que um movimento desse pode ter, mas as áreas são fixas ali próximo às retrações de fibra. Então eu vou ficar atento para mais uma operação de short para ir a favor da tendência. Então uma resistência aqui na média de 80 traria uma nova pernada para esse fundo agora aqui mais baixo. Isso daria mais tempo para pegar uma operação de short num gráfico maior. É exatamente isso que eu vou visar para fazer novas operações. Perceba que aqui até pode sugerir uma formação de um ombro, cabeça a ombro, né, esse movimento. Então, depois, o nível é aqui embaixo, rola mais um shortzinho aí para a gente poder fazer. Ah, só um detalhe. Se você tivesse feito ali uma operação dentro das instruções que a gente mandou, com um valor de $1.000, que é $1.000 por opção, $2.000 por cada operação que é entrar, né, no meu capital, para você é outra relação de risco, mas o exemplo, eu teria entrado com $2.000, teria feito ali 4.000, né, ao todo, ou seja, 100% desse valor, seguindo essa estratégia, essa operação que a gente acabou de passar aqui, nessa sequência de pílula diária. Bom, vamos aguardar o próximo movimento para poder se posicionar novamente na Starknet, mas agora vamos falar sobre nossos principais ativos, que são Solana, Ethereum, Bitcoin, a Hype e outros ativos que acabam chamando a atenção nessa movimentação. Olha como está a tendência da Solana nas últimas semanas, né, nesse gráfico de 1 hora. É perceptível que a gente vem testando fundos cada vez mais e também é perceptível que nós estamos testando bastante topo. Só que alguns níveis desses de topo acabam sendo umas armadilhas e trazendo para níveis ainda mais baixos. Só que agora, em um determinado momento, eu começo a ter uma atenção mais, eu diria, favorável, mas também com um certo nível de atenção.
Favorável porque sim, estamos em um nível bem interessante agora, acima da média de 80 períodos, pelo menos para o gráfico de 1 hora. Isso fazendo o ordem block. Eu já havia percebido essa entrada aqui durante o final de semana. Eu conversei com a galera do grupo dos 12 que aguardasse o nosso sinal de compra, que pode estar se iniciando, inclusive, agora. Mas também eu preciso ficar atento ao que está acontecendo no gráfico diário, né, no período longo prazo. Existe possibilidade de a gente fazer agora sim um bom trade vindo em direção à média de 80 para formar um topo descendente dessa estrutura. Perceba que ao longo prazo, a Solana está num canal paralelo gigante e o nível de queda maior seria chegar nos $91. Olha o tamanho da extrema queda que seria a Solana aos $91. $96, né? Quem sabe até um pouco mais acima, ali 109 já traria um certo pânico. Porém, o momento que nós estamos com esse estocástico que já falhou algumas vezes nessa movimentação, poderia trazer o preço da Solana minimamente na média de 80, nos 176. Seria uma movimentação interessante se a Solana conseguir romper de fato isso aqui. Já está bem acima da média de 8 períodos, com um estocástico extremamente sobrevendido, não tem nem mais para onde cair, por isso que ele está tentando fazer um movimento ascendente. E se a gente atrela isso ao que está acontecendo no mercado, no macro, a saída, o capital, aqueles gráficos que mostram as correlações, enfim, está tudo apontando para que a gente já está bem no fundo, e que a qualquer momento a gente vai ter ou uma piora da situação do mercado ou uma reversão de todo esse movimento. Eu vejo indicadores apontando que estamos no nível de 10, então medo e ganância em 10, a gente já viu isso também no começo do ano. E mais uma vez a gente está vendo esses níveis, então é um momento de compra ainda, que a qualquer momento a gente pode ter a confirmação de rompimentos importantes. Mas ainda que não confirme uma estrutura de alta, a gente pode operar em busca de topos descendentes. E é aí que estava rolando a oportunidade de 30% na Solana em busca de um topo descendente. Então imagina um cenário que sim, a Solana ainda vai continuar caindo ao nível de chegar nos 89, 91, sabe-se lá, mas antes disso ela faz um movimentinho, sabe? Tenta chegar lá no ordem block, talvez até chegue, mas depois vem e captura a liquidez que ela quer, que é aqui embaixo. E tudo isso atrelado a uma estrutura de um canal paralelo, que é a movimentação que ela está nesse momento. Então existe a possibilidade da Solana vir nos 170, 160, quem sabe bater até 205, tomara que chegue em 205, tantas pessoas vão realizar que é provável que o short realmente seja pesado e a gente faça uma grana massiva se acontecer esses níveis, mas pode acontecer também de a gente não conseguir sustentar os gráficos diários, isso ser um 1, 2, 3 de compra que não vai dar em nada, e a movimentação vem aqui embaixo. Bom, vamos abrir um trade de toda forma nessa média de 8 períodos, com stops em um curto de 10%, tentando buscar ali alvos minimamente acima aqui desse gap de valor justo, 18, 17, 13%, podendo chegar até 29%. Então é justo ali um alvo de 3-1 nessa movimentação, e é o que eu vou soltar para vocês já lá dentro da sala de operações, com gestão de risco, quanto que você pode alavancar, agora que você já conhece como funciona a nossa estrutura lá do Formação Trade. Já falando um pouco sobre essa estrutura do Formação Trade, está aqui, Formação Trade, plataforma, você tem acesso à pílula diária, né? Se você assinar com um pacote comunidade, você tem acesso à gestão de risco, o e-book, os acervos, a sala de operações, mais o nosso grupo de chat. Então, cola lá dentro da Formação Trade para que você possa ter acesso a esses conteúdos e diariamente estar se atualizando junto comigo no que eu estou fazendo e visualizando para o mercado. Bom, agora voltando novamente aqui para os nossos ativos, já ficou bem clara a minha visão sobre a Solana, eu não vou mudar com relação a isso, já está no melhor momento, mas eu não vou comprar o caixa inteiro, então para operações de mercado futuros eu vou ter stop, e para operações que são de mercados à vista, eu vou comprar só uma parte maior se o preço vier aqui embaixo.
Porque a partir de agora eu vou trazer o meu capital, que já está alocado em Solana, que foi comprado em toda essa queda, vou trazer ele para o mercado inverso, para uma compra e gerando ali, sem alavancagem, tá? Uma compra com um X mesmo, para eu poder minimamente fazer mais quantidade de Solana enquanto não chega no meu preço de entrada, né? A possibilidade de chegar no meu preço de entrada é muito grande, ali nos 170, 160, porém eu não quero aguardar isso para sair no 0 a 0. Então eu vou trazer o meu capital para o inverso e abrir uma posição de long. Caso o preço despenque um pouco mais, eu vou deixar meu capital real, meus dólares USDT, para comprar nesse nível e surfando toda essa movimentação, uma vez que o preço voltar a subir. Essa é a minha estratégia e é assim que eu vou aplicar o meu capital de agora para frente, né? Mas sempre também atento ao mercado futuros, que sempre gera uma oportunidade, e uma dessas são com os top curtos que eu vou estar trazendo aqui para vocês no Pílula Diária, né? Lembrando que o Pílula Diária é diferente do grupo ali dos 12, então a gente tem uma estratégia para cada um, e a gente só está falando aqui o que é que eu vou fazer. Bom, Bitcoin. Foi legal a movimentação do Bitcoin nesse final de semana, não é? Chegou aqui a dar aquela alfinetada nesse ordem block, ou seja, bateu 80 mil, isso deve ter deixado todo mundo com o coração aflito, e de fato é isso que o mercado quer, ele quer, nesse momento, capturar todo o teu medo e toda a tua liquidez, e eu não descarto a possibilidade de ele vir mais abaixo. A gente tem níveis aqui na faixa dos 60, e quando eu falei que Bitcoin chegaria na faixa dos 100 aqui dentro do canal, né, sem ver um contexto, eu entendo a pessoa, mas quando eu falei isso, 98, muita gente acha impossível acontecer. Imagina agora eu dizendo que o Bitcoin pode chegar na faixa dos 100, dos 60. Então, creio eu que muita gente agora vai dizer, rapaz, você está maluco, velho. Vai, vende esse teu canal aí e abre um canal Dark, não sei. Mas, enfim, a possibilidade ela é real, ela existe. E sabendo disso, o que você vai fazer para poder se proteger? Ou você vai ficar esperando acontecer? Então, eu também tenho uma estratégia para o Bitcoin, caso o cenário seja extremamente negativo, assim como eu tenho uma estratégia agora para recuperar a Solana. Eu tenho nada comprado de Bitcoin, essa é a verdade. Nada do nosso grupo, a gente tem comprado Bitcoin. Então, esse é o momento para a gente comprar Bitcoin, já que a gente não tem nada. E levar isso pelo menos ali aos 101, quem sabe eu deixei uma linha vermelha aqui e 110, mas honestamente se chegar no 110 eu acredito que vai embora. Então eu diria que a gente está na faixa para poder chegar aqui pelo menos nos 99, 100, 101, seria um nível que eu posso ver o Bitcoin facilmente voltando, porque eu vou limpar tudo isso para que você tenha uma visão exata como eu tenho essa visão no momento. O que eu estava monitorando? Toda essa estrutura aqui desse canal paralelo de baixa, que nós perdemos esse canal paralelo de baixa. Qual é o movimento racional quando nós temos uma perda tão repentina desse movimento? É a gente fazer uma estrutura de voltar a retestar esse movimento, quem sabe para uma queda maior, que voltaria aqui os 73, ou quem sabe uma reversão do movimento, se conseguir ultrapassar a média de 80 e continuar essa tendência. Então, percebam que tanto faz se vai continuar caindo, subindo, esse é o melhor momento para fazer uma operação no Bitcoin agora, é isso que eu estou dizendo. Se continuar caindo mais, a gente compra outra porção lá embaixo, porém, o risco que eu tenho aqui seria de uns 10% para um ganho de 21%, ou quem sabe ali 14%. Então, me parece favorável fazer um trade desse. E outra coisa que eu estou querendo mostrar para vocês é o tamanho do pavio que nós formamos nessa captura de liquidez e agora estamos voltando com todo esse movimento. Ou seja, o mercado está demarcando o fundo e está nítido essa formação de 1, 2, 3 de compra. Daqui para frente, se vai dar alta infinita ou em busca de um topo descendente ou até uma enganação como essa daqui, ó, pode estar acontecendo. Mas aqui a gente tem um contexto muito mais forte, que é esse ordem block. Então, aqui é o momento de pensar em tradear. E se for o melhor momento para um Bitcoin, você não acha que não vai refletir no Ethereum, não vai refletir na Solana? E a gente já está tendo uma alta do Ethereum. Então, eu fiz uma operação de Ethereum quando o Ethereum caiu nessa faixa dos 2.700. Eu entrei dentro do Ethereum naquela região. Estou posicionado em algumas carteiras nessa região e aguardando voltar pelo menos aqui na faixa dos 3.700. Olha só que delícia, 3.500, 3.600. Se a gente chega nesse nível, eu vou ter feito um trade aqui nos 3,
nos 2.700 de 27%. Vale a pena. Então, eu tenho Ethereum, pretendo colocar meus Ethereums no inverso. Comunidade dos 12 que tem Ethereum também, vamos colocar no inverso, porque a gente tem uma correlação agora que pode sim ainda cair um pouco mais, mas nós temos caixa para recomprar um pouco mais. Então, dentro de um cenário que já perdemos uma estrutura, tipicamente a gente tende a, pelo menos, testar esse movimento. Algumas vezes até a média de 80. Então, vamos aguardar e vamos ponderar essas operações, né? Para quem é do grupo dos 12, a operação vai ser falada nas nossas reuniões. Para quem faz parte aqui do Pílula Diária e assinou comunidade, fiquem atentos, então, aos e-mails para que você possa ver a operação montada lá. Bom, falta a gente ver também a Hype, um dos ativos que a gente tem em posição. Essa pílula diária é grande, né? Da segunda-feira é um resumo de quase fechamento semanal, uma vez que a gente não está tendo mais lives. Bom, em Hype nós estávamos na faixa dos 40, em busca de fazer compra na faixa dos 40. Aqui já me parece ter chegado também no posto fundo, só que a Hype não tem nenhum ordem block interessante aqui no gráfico diário, o estocástico ainda tem possibilidade de mais queda. Bom, então eu tenho que ter atenção para a Hype, pelo menos no gráfico de 4 horas, para ver quais são os sinais de rejeição que a Hype pode ter. Se voltar aqui aos 36, 37 e não conseguir ultrapassar, é porque a Hype vai ter short. Ela já veio retestar toda essa movimentação de cunha que eu estava monitorando, fez uma movimentação altista, não continuou a alta, ficou trabalhando nessa faixa, eu imaginei que a partir desse momento subiria, não subiu. Então voltou para os 37. Para mim que me posicionei próximo a isso, me posicionei aos 40, eu penso então estar fechando. Então agora é o momento de fazer uma nova parcial, trazendo o preço ali pelo menos 18% para que eu não feche isso no 0 a 0. Então sair ali com lucro, enquanto eu me protejo com um pequeno stop, porque eu não vou ficar aguardando voltar para a minha entrada, que não necessariamente quer dizer que vai voltar. São cenários diferentes, a gente tem que ver o que vai acontecer agora com as altcoins também. Então, eu vou aguardar muito dessas moedazinhas aqui para poder ter certeza de mandar para a sala de operação, mas esperem operações pelo menos de Solana e Bitcoin, porque são os ativos que me parecem estar dando oportunidades agora. Falando do Ethereum, a gente já viu a possibilidade de voltar aqui em cima, já está tendo uma movimentação. Não penso em fazer posições em futuros para o Ethereum nesse momento. Então aguardem as mais instruções que possam estar chegando para vocês. Bom, espero que vocês tenham curtido esse Pílula Diária. Espero que vocês tenham curtido esse Pílula Diária. Coloca aqui nos comentários qual é o ativo que eu deveria monitorar, que eu não estou vendo. Buba, está deixando muito dinheiro na mesa. Olha esse ativo aqui. Isso pode ajudar não só a mim, mas também todo o grupo. Se você não faz parte do Pílula Diária, entra no Formação Trade, assiste as aulas, se prepara lá, que todo o nosso conteúdo está aberto gratuitamente. E se fizer sentido para você ter essas análises para melhorar as suas posições, as suas entradas, sua convicção no trade, então você assina aí o Pílula Diária, que eu também vou deixar aqui o link abaixo desse vídeo. Forte abraço para vocês, vejo vocês amanhã no nosso Pílula Diária.